Fala, mulher! Eu sou Kaline Campeiro, estamos iniciando mais um episódio desse podcast, né? E hoje vamos falar em relação ao 8 de março, que já passou, mas ainda estamos no considerado mês das mulheres. E antes de começarmos oficialmente, é importante lembrar que o 8 de março não surgiu como uma data comemorativa, mas como um marco de luta. Ele está ligado a mobilizações de mulheres trabalhadoras por meio de condições de trabalho, igualdade de direito, igualdade salarial. E ao longo da história, mulheres foram às ruas, enfrentaram violências e resistiram para poder conquistar espaço que hoje ainda seguimos defendendo e lutando. Por isso que, muito mais do que flores, o 8 de março é sobre lutas, consciência e principalmente sobre mulheres que levantam outras mulheres. E para essa conversa, esse diálogo tão necessário, hoje recebemos duas mulheres incríveis, inclusive, que vivem isso diariamente, trabalham com mulheres diariamente, né? Que é Amanda Pinheiro, advogada da Casa da Mulher Solanopolense, e Laísa Santos, assistente social. Boa tarde, meninas. É um prazer ter vocês aqui hoje. É um prazer também, Kaline. A gente está disponibilizando esse horário apertadinho, mas a gente está aqui porque é um trabalho extremamente importante. E muito obrigada pelo convite. Isso mesmo, é um prazer, né? Mais uma vez a gente está aqui, né, para falar mais uma vez sobre essa luta, né? E em especial ao mês de março, né? Que, como você falou, não é um mês de flores, né? É um mês realmente de luta, de conquistas, né? Bem simbólico. Sim. E quando a gente vê o 8 de março sendo marcado por essas homenagens simbólicas, a realidade de muitas mulheres ainda continua sendo de luta e de enfrentamento, ouso dizer que da maioria ou de todas. E nesse contexto entra um conceito muito importante que é a sororidade, né? E mais do que uma palavra bonita, ela é uma prática de apoio, empatia e união entre as mulheres. E quando falamos de Dia da Mulher, não é sobre flores, o que essa frase representa para vocês? Pronto, Kaline, é o seguinte. Primeiramente, começar falando sobre o tema, mas, assim, contextualizar para a realidade, né? Também. Não me permita fugir do tema, tá? Por favor, se eu fugir, você me chama a atenção. Mas só para retratar uma coisa importante, que apesar do tema, eu costumo sempre dizer, inclusive, domingo, né? Na verdade, virou tradição no meu relacionamento, ser presenteada no Dia da Mulher. Então, tipo assim, não é sobre flores, é um dia de luta. Realmente, o dia não é sobre flores. Mas nada impede que aquele dia em específico, o homem que está ao nosso lado, lembre, né, através de um mimo, através de um ato de carinho, que não precisa ser nada caro, né? Uma demonstração mais romântica, que ele faça isso para poder demonstrar o que a gente representa para ele também com atos como esse. Mas, obviamente, como eu disse, eu recebi, né? Mas nada disso teria valor nenhum se no dia a dia, na prática do relacionamento, não só falando do meu, mas de todos, né? Se a gente não tivesse... se a gente não tiver um tratamento de respeito, se a gente não for valorizada, se aquele homem não entender de fato, né, o que nós representamos na sociedade, a nossa importância dentro do seio familiar. Então, assim, é um dia extremamente importante. E sim, realmente, se você for olhar para o modo geral e para a realidade, principalmente que a gente tem vivido no nosso país, onde tantas mulheres têm sido vítimas de violência, de feminicídio, enfim, de falta de valorização salarial e inúmeras outras desigualdades que a gente ainda tem no dia de hoje, apesar de tanto a gente bater nessa tecla, claro que a questão das flores se torna, tipo assim, como é que eu posso dizer? Nada, né? Se torna um nada. Não adianta você humilhar a sua esposa, trair, não fazer nada dentro de casa, não ser um bom pai, não ser um bom chefe para as outras mulheres, não ser um bom homem, né? Com toda a característica da palavra. Aquela mulher, ela falar e você deixar sair pelo outro ouvido como se nada tivesse importância do que ela dissesse, que a gente vê muito isso. A mulher bate muito na tecla de coisas que incomodam a ela e o cara não faz nada para mudar aquele comportamento. Aí no dia 8 de março, ou então no dia do aniversário, ou no dia dos namorados, ele vai lá e age e presenteia, posta nas redes sociais, e não é isso que importa, né? Exatamente. Afinal, não é uma data comercial. Não. Exatamente. Só complementando mesmo a fala da Amanda, nada impede
de uma flor, de uma caixa de bombom, né, que a gente vê muito isso. Até as empresas realmente, né, focam muito nisso, mas... Aproveitam a data, faz comércio. Sim, exatamente. Mas é só realmente não esquecer qual é o real sentido da data, né? Você pode, sim, comprar presentes, e é ótimo receber presentes, como a Amanda mesmo falou, né? E a gente, principalmente que defende tanto essa causa, né, se envolver com pessoas que entendem e realmente respeitam isso, né? E é só complementando mesmo, que é só para não esquecer o intuito, né, o sentido da data. Que eu acho que o maior problema é que a sociedade romantizou essa data e deixou de lado o real significado, né? Que foram lutas, foram realmente correndo atrás, né? Porque muitas mulheres pegam e falam, mas eu tenho isso, nunca dependi de outra mulher para conseguir isso. Hoje em dia você pode não depender de outras mulheres, mas teve todo um contexto histórico que a gente não pode ignorar, só porque hoje sua realidade é diferente. E a mulher que fala uma frase dessa, ela realmente não tem conhecimento, né? Exatamente. Não tem, porque... Até o direito de abrir a boca para falar exatamente. Isso foi conquistado através de lutas de outras mulheres. E, assim, quando a gente faz um trabalho, né, na casa para receber as meninas, a gente sempre fala que a Lei Maria da Penha, ela só tem 20 anos. É uma coisa muito recente, né? É triste. E realmente, tipo, a gente viveu num contexto totalmente diferente e hoje estamos pelejando, né? Todo dia, todo santo dia, todo mês, né? Batendo sempre na tecla sobre a importância das mulheres conhecer os seus direitos, né? Conhecer a lei e realmente se defenderem e se unirem, né? Que é o principal, que é o que eu acho que é o mais importante. Quando você falou da sororidade, né? Que é a união entre mulheres. Isso. E na prática, como vocês veem na casa da mulher, ou na prática da vivência de vocês como mulheres, como uma mulher pode apoiar outra mulher no dia a dia? Pode falar? Você fala no sentido do nosso trabalho mesmo, né? Sim. Muitas mulheres, Kaline, elas vivem no relacionamento iludibriadas, elas não conseguem identificar que sofrem esse tipo de violência. É tipo aquela situação, você tá ali, você não entende, você não reconhece. Quando existe uma pessoa de fora que vê e enxerga melhor, ela pode ajudar a mulher a sair dessa situação, ou levando ela em uma casa da mulher, como é o que a gente trabalha, ou tentando realmente mudar, né, o pensamento dela, para que ela consiga enxergar de uma forma diferente, para que ela veja que ela está num relacionamento abusivo, né? Ou então também você como uma mulher sentir a dor, né, realmente de outra mulher, se colocar no lugar dessa outra mulher. E porque infelizmente acontece muitos casos das mulheres ainda existe mulheres machistas, né? E sim. Não, ela tá nesse relacionamento porque quer. Ou aquela famosa de, ela gosta de apanhar, por isso que ela tá naquele relacionamento. Eu acho que vai um pouco da compaixão da pessoa, né? De realmente a gente sentir a dor do outro e se colocar e ser... exatamente. E sermos unidas, né? Que é o que a gente fala. Que a rivalidade feminina, ela só beneficia os homens, né? Ela não beneficia as mulheres de forma alguma, né? Aliás, elas nos afastam, né? Mas eu acho que, antes de Amanda falar, essa questão da rivalidade feminina entra num ponto muito cultural. Que eu acho que nós, mulheres, somos criadas para ter essa rivalidade, entendeu? É uma coisa que a gente tem que quebrar devagarzinho, aos pouquinhos. Inclusive, nessas visitas que tá tendo na casa da mulher, é uma coisa que a gente já tem um ponto que a gente toca ali, né? Inclusive ontem foi tocado esse ponto de... que é muito errado isso. Nós fomos criadas a chegar no ambiente e ver uma mulher mais arrumada, sentir inveja, não admiração. Se sentir ameaçada. Se sentir ameaçada. Aí eu chego com meu esposo e um canto de uma mulher mais bonita, aí eu já me sinto incomodada, me sinto ameaçada. Isso é uma coisa que é estrutural, é cultural. Aí o povo fala, mas nunca... Vai mudar sim. É uma coisa que a gente tem que todo dia falar. E o futuro é as meninas, né, que a gente recebe na casa da mulher, que a gente conversa e que estão assistindo a gente. O futuro é isso. E que as mulheres mais velhas também possam, aos pouquinhos, entender que isso não é um motivo de rivalidade. É admiração, entender, admirar outras mulheres. Porque, como Liza disse, a rivalidade feminina só beneficia os homens. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. E aí o papel da gente na casa também tem muito a ver com a questão da sororidade. De a gente receber aquela mulher e ela conseguir sentir de fato na pele a empatia.
o acolhimento, o não julgamento, né? E a gente trabalha muito com isso. E assim, infelizmente, o machismo é algo estrutural, faz parte da nossa sociedade, entendeu? E assim, eu digo pra vocês, eu sempre gosto de relatar isso. Quando eu cheguei em Solonópolis, eu era adolescente, né? Eu cheguei não pra morar, mas eu cheguei pra ainda vir férias e tudo. Eu fui muito mal recebida por mulheres. Muito mal. Eu fui acolhida somente pelos meus amigos homens que eu fiz aqui durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, mudou e essas pessoas hoje em dia, todas hoje em dia, têm uma relação ótima comigo, algumas são amigas próximas. Mas assim, porque infelizmente, graças a Deus, na verdade, a gente está conseguindo quebrar isso, mas infelizmente é meio que instaurado na nossa cabeça que a gente tem que entender que outra mulher é uma ameaça. Entendeu? Uma ameaça ao nosso relacionamento, sendo que, na verdade, você tem que olhar assim, poxa, quem me deve respeito de fato é a pessoa que está comigo. E não a terceira pessoa. E não a terceira. Claro que, tipo, obviamente, falando de relacionamento, eu nunca vou achar normal uma pessoa se envolver num relacionamento de outra e dizer assim, ah, não, eu não tô nem aí, quem tem que respeitar é ele. Sim. Não é assim. Você tem que pensar, eu não gostaria que fosse comigo. Isso não por ser mulher, isso por ser um ser humano. Você pensar e se colocar no lugar do próximo. Pensar, não gostaria que fizessem isso comigo, então eu não vou me envolver no relacionamento alheio. Mas geralmente, quando uma mulher descobre uma traição, a primeira coisa que ela faz é ter raiva da outra mulher. Exatamente. Envolvida no rolo, né? Por assim dizer. Ela consegue perdoar o cara, mas ela não consegue entender, né, que aquele homem, ele tem mais culpa do que aquela mulher, que ela não devia nada a ela, né? Exatamente. A gente deve só por respeito como ser humano, como realmente se colocar no lugar do outro, né? Mas é isso, tudo isso é sororidade, é você acolher. E quando vocês falam em atendimento às mulheres vítimas de violência, vocês acham interessante que essa rede de apoio que ela tenha seja, não exclusivamente, mas seja de parte feminina? Bom, é extremamente importante que as mulheres estejam unidas nisso, mas, obviamente, por todo um contexto, até para a gente pensar cientificamente na estrutura física do homem, é bom sim que ela tenha na rede de apoio dela um pai, um irmão. Você pode prestar atenção. Quando você está... porque homens respeitam outros homens, certo? Quando você está num relacionamento, se você disser que está namorando, se você disser assim, olha, eu namoro, o cara vai dar em cima de você. Aí você disser assim, eu namoro. Ele provavelmente vai passar ali a não dar em cima de você mais. Alguns ainda insistem, né? Mas os que não insistem não é em respeito a você. É em respeito ao outro homem que está envolvido na relação. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a sociedade toda, não só as mulheres, estejam unidas em defesa das outras mulheres. E, assim, a gente tá numa sociedade estruturalmente machista, homens e mulheres. E ninguém pode achar que vai se relacionar com uma pessoa e dizer assim, ah, não, eu me relaciono com machista. Meu amor, todo mundo. Eu trabalho com isso, certo? Eu sou uma pessoa que eu me considero extremamente desconstruída, mas eu tenho falas machistas. Porque, infelizmente, a gente foi criado ouvindo determinadas coisas. Eu me relaciono com uma pessoa que eu posso dizer que no começo ela era uma pessoa e hoje ele é outro totalmente diferente pela convivência comigo. Então, a gente precisa, sim, dos homens e até para ajudar a educá-los a mudar essas falas, né? Inclusive, a gente estava vendo hoje um vídeo muito interessante, não sei se vocês viram, que no Rio de Janeiro tem horário de vagão feminino. Vocês chegaram a ver isso? De 6 da manhã às 9 da manhã, tem um vagão no metrô que é exclusivo, Lilás, né? Feminino. Aí tem uma placa bem grande dizendo que de 6 às 9, tanto 6 às 9 da manhã como às 18 às 21 da noite, é o vagão feminino. O que acontece? Isso ocorreu porque muitos homens estavam invadindo o espaço daquelas mulheres 6 horas da manhã, elas indo pro trabalho, ou 6, 7 horas da noite, elas voltando do trabalho. Teve homem de fazer gestos obscenos, colocar partes íntimas pra fora, para as mulheres dentro do metrô. E surgiu isso no Rio de Janeiro de colocar. E ainda precisa-se de um fiscal homem estar de 6 às 9 para botar os homens pra fora do vagão feminino. Se fosse uma mulher, ela não ia ser respeitada, provavelmente. Exatamente. E nos comentários dos vídeos dele, eu tava observando, e uma pessoa pegou e perguntou, mas é um vagão feminino, era pra ter um fiscal mulher. Eu concordo com você. Mas, infelizmente, os homens não respeitam isso. Então, eu estou como homem naquele lugar porque eu tenho medo que eu coloque lá que ele é responsável pela segurança lá do metrô e coloque uma mulher e ela sofra por estar fazendo um cumprimento de lei. Porque é lei de 6 às 9 ter o vagão feminino. Isso é muito preocupante. Ter que ter um homem lá nesse espaço,
Porque tem que ter homem, porque homens respeitam homens, entendeu? E assim, se não existisse esses homens, nem precisaria desse vagão, né? Exatamente. Não precisaria. Aí teve um homem que pegou e questionou assim, e quando é que vai ter o vagão masculino? Aí ele pegou, o senhor se sentiu assediado ao entrar nesse vagão? Ele, não, então pra que você quer um vagão? Não sei o que. Então é um vídeo bem interessante. E ele fala, eu não queria estar aqui, mas homens, infelizmente, só respeitam homens. É isso. São poucos os que respeitam as mulheres, isso é muito preocupante. Eu andei muito em transporte público em Fortaleza, muito. O que eu puder dizer pra vocês, de coisas absurdas que eu já... Isso do homem colocar a parte íntima pra fora, já aconteceu comigo. Já aconteceram tantas coisas absurdas comigo em transporte público, porque eles se aproveitam da superlotação pra fazer atos obscenos, que é até mais difícil. A mulher se sente extremamente... Eu, no dia, eu não fiz nada. Porque eu pensei assim, eu morava sozinha em Fortaleza, né? Eu pensei assim, ele vai saber onde eu desço. Se eu fizer um escândalo aqui... Já é um trajeto fixo que você fazia, né? Essa é a linha que eu pego todos os dias. Então, se eu fizer alguma coisa, ele pode até ser preso aqui, acontecer alguma coisa com ele, e depois se ele vier se vingar de mim. E, felizmente, na época, eu não tive essa consciência de que eu poderia estar ali evitando que outras pessoas fossem vítimas de algo pior. Porque se ele fez com você, provavelmente tem um histórico aí. Exatamente. E se ele não tiver feito nada pior, né? Exatamente. Mas, infelizmente, acontece, gente. E existe muito essa questão da mulher em si, né, ser questionada, né? Porque quando acontece uma situação dessa, o primeiro pensamento que vem é ela realmente ser questionada e desacreditada, né? Que, mas será que é verdade? Mas será que ela tava vestindo uma roupa que provocou ele fazer isso? Exatamente, né? E tipo assim, e o segundo ponto é realmente evitar esses julgamentos, né? Exatamente. E por que vocês acham que ainda é tão difícil ver mulheres se apoiando? Apesar de todo o contexto, a gente vê que nós somos a maioria. Nós somos a maioria votante, nós somos a maioria que resolve tudo praticamente. Nós somos rede de apoio, nós somos rede de apoio total, tanto para homens como para outras mulheres. Por que é tão difícil ainda ver mulheres se apoiando? Eu acho que só pegando a fala de Amanda, que nós que somos mulheres também reproduzimos muitas coisas machistas, né? Muitas falas, muitos pensamentos, porque a gente foi ensinado às vezes de forma involuntária, dessa forma, né? A gente foi ensinado a ser machista, né? A compactuar com isso, que o homem é mais forte, melhor do que a mulher, né? É uma coisa realmente de desconstruir esse pensamento, né? Exatamente, gente. Quando você vê esse tipo de situação, gente, é muito difícil quebrar o ciclo. Eu, por exemplo, como eu disse, eu não apoio de forma alguma o machismo, mas eu ainda, de vez em quando, me vejo falando falas machistas. Por exemplo, eu amo futebol. Amo. E lá no estádio, às vezes eu falo alguns xingamentos que eu fico pensando assim, poxa vida, isso aqui eu tô diminuindo a mulher num nível... Inclusive, a gente tava falando isso em relação a trânsito, lembra? Que trânsito... Isso também. É tipo assim, por exemplo, eu sempre falo, engraçado, né? Eu tava ano passado tentando trocar meu carro e todo mundo dizia assim, olha, esse carro era de uma mulher, era a única dona, era de uma mulher. Aí, depois eles falam assim... a piada, mulher no volante, perigo constante. Sendo que, gente, qual é a lógica? Se nós somos, né? Se nós somos perigo constante, por que na hora de comprar um carro, a pessoa prioriza comprar um carro que era de uma mulher? Então, assim, é muito contraditório, né? A gente sempre quem tem mais empatia no trânsito, a gente sempre pensa muito antes de andar em velocidade, certo? Porque a gente sempre pensa num filho, numa mãe, num pai. Pensa assim, meu Deus, como é que ficaria a minha família se acontecesse alguma coisa comigo? Se coloca no lugar do outro, né, também. Então, assim, pessoal, a questão da desconstrução do machismo também faz muito parte das mulheres, entendeu? Não é só dos homens, sabe? E a gente tem que entender que esse papel é extremamente importante. E, tipo assim... Quando você se comprometer a entrar num relacionamento novo, é saber que por mais desconstruída que você seja, você vai ouvir absurdos. E que você tá ali, eu não nasci pra educar homem. Gente, se a gente não se propor, se a gente não se propuser muda. Claro que você não vai namorar ou se envolver com uma pessoa que me perdoa a palavra, completamente escrota, né? Pra fazer papel realmente de assistente social na vida dele. Exatamente.
Ou de mãe, né? Ou de mãe. Educando. Exatamente. Mas, claro que você Que é tem o que que a gente entender mais todo o contexto. Você tem que entender todo o contexto da vida daquela pessoa, de como ela foi criada, né? E saber se, tipo assim, pronto. Ele entendeu o que eu falei e ele vai mudar aquele comportamento. Ele entendeu que é Ele errado. só não sabia. Ele só não sabia. Isso. Porque eu vejo muitas vezes até no próprio Big Brother. Eu não tô aqui pra ensinar ninguém sobre pautas. Gente, eu trabalho com... A gente, né? Trabalha com a questão da homofobia. A gente trabalha com a questão do Racial. racismo. A gente trabalha com a questão das mulheres. E, infelizmente, eu tenho certeza que todas nós, de vez em quando, falamos alguma fala problemática. Amanda seria pro Big Brother? Nunca. Nunca. Por quê? Porque eu sei... Altamente cancelada. Não, tipo assim, eu sei que pelo fato de eu trabalhar com esse tipo de causa, a vigilância em cada fala, cada palavra minha seria muito grande. E eu sei que eu sou eu um... ignorar a questão cultural. Exatamente, eu ia ignorar tudo isso, entendeu? Então, querendo ou não, minha gente, eu não tinha perigo de eu me colocar numa situação como aquela. Você ia, Liza? Não, inclusive tem uma participante que é mulher, rica, que ela defende, né? Que ela é esquerdista, assumida, e eles sempre ficam homens. Sempre ficam tentando entrar nessa pauta social pra realmente atingir ela. Cancelar Dizer, ela, né? se fosse aqui fora, ela não seria amiga da fulana, porque a pessoa é Sim, negra e pobre. Exatamente. Tipo assim, talvez ela não fosse amiga mesmo, porque pelo contexto de não estarem no mesmo ambiente. Exatamente. Né? Mas, simplesmente a pessoa... Aí, no caso, quem fala isso é um homem negro. Aí ele mesmo tá se colocando na situação de, tipo assim... talvez não sou digno de ser amigo daquela pessoa. E, tipo assim, a mulher, ela é muito... A mulher, no caso, é a Ana Paula, né? Tem gente, é muito polêmico. Tem pessoas que gostam demais, tem pessoas que odeiam. Eu, particularmente, admiro profundamente. E eu não teria a serenidade. Olha que eu sou uma pessoa calma, né? Eu não teria a serenidade que aquela mulher tem pra lidar com tanta gente que chegou atacando ela, entendeu? Então, assim, e ela tá constantemente atacada exatamente porque ela é mulher. Porque se ela fosse um homem, ela não passaria metade do enfrentamento que ela lida ali, entendeu? E mais, ela é dita, louca, desequilibrada, tudo isso porque ela é uma mulher que se posiciona, gente. A sociedade quer que nós sejamos mulheres caladas. Mulheres que não se posicionam, que tá tudo muito bem, obrigado. Eu não nasci pra ser assim. Nunca na vida. Eu não sou uma pessoa inconveniente de estar militando em situações que não eu me cabem. não acho. Não é que não me cabem, todas cabem. Mas a questão é, tipo assim, eu não milito em situações que eu acho que não é aquele momento ali, entendeu? Mas toda oportunidade que eu tenho pra dar uma lacrada na cara da pessoa, eu dou. Vocês pensam que o meu namorado, às vezes a gente, tipo assim, eu lido muito com ele e os amigos dele, e, tipo, todos criados no interior do Ceará, né? Tipo, extremamente machista o interior do Ceará. Quase todos muito fãs de futebol, assim como eu fui criada nesse meio. Então, assim, aí eu escuto barbaridades que, meu Jesus, e assim, de vez em quando eu vou lá e dou uma garfadazinha nele, entendeu? O objetivo não é nenhum, não é ser chato, não é nenhum, é apenas tornar o outro uma pessoa melhor. E às vezes a gente precisa ser chata, né? E hoje eu vejo o olhar que ele adquiriu ao respeito com relação ao meu trabalho, a minha representatividade na sociedade. Então ele consegue admirar e ele olha assim, eu não sei como tu aguenta tanta coisa, entendeu? O meu namorado ele compartilha do mesmo pensamento que o seu. Inclusive, no final de semana aconteceu uma situação engraçada, onde um amigo dele, falou assim, tu vai deixar ela fazer isso, não sei o quê? Aí eu olhei pra ele e disse assim, responda a ele. Aí ele falou assim, cara, hoje em dia as mulheres têm direitos, foram lutas, aí todo mundo sem entender nada. E tipo assim, porque ele realmente sabe do meu trabalho e ele realmente admira muito. Toda a vida ele pergunta muito como é que foi, o que é. Ele inclusive quer que eu explique para ele toda a história feminina de luta, né? E eu acho muito interessante a gente se relacionar com pessoas que entendem
mas se não entendem, pelo menos respeitam e procuram, né, entender, procura realmente se informar. Eu acho que não faria bem pra Amanda se relacionar com um cara machista, não. E até porque os homens não foram criados também a entender sobre esses assuntos, né? Então, já em surgir o interesse Exatamente. é um pontapé importante. Com certeza. Exatamente. E assim, mas assim, gente, tem que ter inteligência emocional pra fazer isso. Sim. Porque, por exemplo, no meio de uma discussão, do nada, tu tá ali falando uma coisa no momento acalorado, aí tu vem militar. Meu povo, eu sou uma pessoa que, você nunca vai me ver brigando no meio da rua. Não vai. Eu posso morrer de ódio, eu vou pra um canto chorar. Mas respirar, me recompor. Eu não constranjo ninguém no meio da rua. Tipo, em relacionamento nenhum eu fiz isso. E assim, eu chego e digo, olha, tu sabe que aquilo ali que tu falou é assim, assim, assim. Eu não sei. Ontem ele disse assim. Depois eu vou até procurar aqui, enquanto a Laísa estiver falando. Fala que ele utilizou com relação a gente falando numa outra pessoa. Aí ele disse, você jamais aceitaria isso, isso e isso. Você jamais faria isso, isso e isso. Porque ele sabe. Ele uma vez falou pra mim no começo do relacionamento. Como é? Tipo assim, no sentido de que eu cobro muitas coisas. Eu disse, claro, eu cobro determinadas coisas, não no sentido de ser chata, mas é porque eu sei o que eu mereço. E quando você se coloca numa situação onde você sabe o seu valor, e é isso que a gente tenta passar lá na casa para as mulheres. Quando você se coloca numa situação onde você sabe o seu valor, aquela outra pessoa, ela não vai se colocar numa situação, se ela ama você, né? Ela não vai se colocar numa situação de te perder. Porque ela sabe que se ela fizer determinadas coisas que você não se julga merecedora daquilo, você vai pular fora, entendeu? E você saber o seu valor é o primeiro passo para você estar num relacionamento. Não adianta você estar num relacionamento sem você saber isso, entendeu? Porque você vai aceitar qualquer coisa, sabe? Infelizmente é assim. É o que a gente fala muito nas visitas pras meninas, né? Pras meninas mais novas. Inclusive, foi ontem questão de 11, 12, 13 anos, né? Até uma faixa etária de 13 anos. Laísa tocou nesse ponto de que entender seu valor. Entender o valor de outra pessoa também, que é muito importante, né? Pra haver esse respeito. E nessa luta de transformar uma cultura de competição em uma cultura de acolhimento entre mulheres, é uma luta muito difícil. É muito complicado, porque é uma coisa que não é de hoje, né? E é preocupante. Exatamente. É o que a gente sempre, como você falou, a gente sempre bate na tecla das mulheres realmente se unirem, se ajudarem, entenderem, né? Como a Amanda falou, entender o seu valor. Porque a partir do momento que você entende o seu valor, você não fica em qualquer situação, você não aceita qualquer situação, né? E eu acho que o mais importante é as meninas aprenderem isso exatamente nessa idade, né? 11, 12, 13 anos. A esperança é essa, né? Que seja plantada exatamente, que elas estão construindo, né, o caráter e a vida amorosa delas, né? Exatamente. Sobre o amor próprio. E tipo assim, é muito fácil, provavelmente alguém deve estar ouvindo e pensando assim, é muito fácil falar do seu valor quando você conseguiu, você estudou, quando você tem toda a questão de privilégios, quando você é uma pessoa assim, 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 e eu sou assim, assim, assim. Gente, todo mundo, não importa o que você tem, não importa o que você é. E assim, todo mundo tem características positivas e todo mundo tem características negativas. Sim. Eu digo pra vocês, hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou e isso me custou muito, muito. Eu demorei muito a aprender a me amar. Mas o amor próprio tem um valor, assim, não tô falando de questão física, eu tô falando de personalidade. Você conseguir se admirar ao ponto de dizer assim, eu sei que eu sou assim, 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 e eu amo isso e isso em mim, eu sei que essa coisa aqui não é boa, entendeu? Então assim, ó... Impor limites. Impor limites. Ó, hoje eu falei nos meus stories sobre a questão de que eu cresci ouvindo as pessoas me podando sobre falar. Aí fala muito... Gente, hoje em dia o que me faz ganhar dinheiro é o fato de eu falar muito e falar, graças a Deus, bem, entendeu? Ai, Maria, mas tu se acha... Não, gente, eu sei disso, eu estudei pra isso, eu me esforço. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que eu sou. E homem nenhum vai chegar pra mim e dizer pra mim, me convencer de que eu sou menos do que isso. Porque eu sei. Então, se você souber, mulher, se você souber o que você é, você não vai chegar a ninguém. Pode até chegar. Ele vai dizer só uma vez. Entendeu? E você vai mostrar pra ele, não, meu amigo, não é assim não.
Não é assim, entendeu? Eu sou isso, isso e isso, eu não aceito isso, isso e isso. Então, assim, aqui em Solonópolis, graças a Deus, eu sou uma pessoa que os homens me respeitam, entendeu? Eu sou uma pessoa que onde eu chego, não é porque eu sou advogada. É a minha postura, é a minha forma de agir. Ninguém se dá o direito de me destratar, de ser menos educado ou respeitoso comigo. As pessoas sabem o meu limite, sabem? E isso, onde eu chego, é assim, porque eu aprendi a me posicionar. Mas isso me custou muito. Gente, foram muitos anos. Eu fui uma menina que sofreu bullying. Eu fui uma menina que foi pouquíssimo aceita quando eu cheguei aqui na minha adolescência por mulheres, né? Então, isso me gerou muita insegurança. Então, onde eu chego hoje, se eu estiver falando, eu sempre acho que eu estou incomodando, entendeu? Até hoje, isso é assim. Eu tenho inúmeras inseguranças, mas eu tenho muita consciência da minha personalidade e ciência de quem eu sou, entendeu? Então, ninguém chega pra mim pra me diminuir, porque eu sei quem eu sou. E é isso que eu quero que todas as meninas que passam por mim, pelas meninas da casa, nessas capacitações que a gente faz nas escolas, que elas consigam, entendeu? Se valorizar ao ponto de saber quem elas são, pra que não chegue ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém na escola, nenhum namorado, ou qualquer outra pessoa chegue e venha diminuir aquela mulher pelo que ela é, entendeu? Porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente não está falando só sobre um namorado, um marido, né? A gente está falando sobre todo esse contexto familiar. Exatamente. E assim, por isso que é sempre importante, e a gente sempre, a secretaria, a Casa da Mulher, tá batendo muito nessa tecla da educação, em fazer parceria com a educação, com as meninas, né? Que é para elas realmente conhecer os seus direitos, entenderem, identificarem os tipos de violência, sair desse ciclo, né? Que a gente mais fala com essas meninas, porque tem algumas que sabem, mas a grande maioria, infelizmente, não sabe identificar quais são os tipos de violência. Muitas acham que é só a física, né? Que é a primeira, quando a gente pergunta, é a primeira coisa que elas falam. Bater. É a violência física, né? Mas existe a violência psicológica, né? A violência moral, vários tipos de violência, né? Que a gente sempre está tratando isso com as meninas. E assim, é muito importante elas terem esse conhecimento, quem está nos ouvindo também, ter realmente esse conhecimento, entender a lei, estudar, como a Amanda mesmo falou. Informação que é poder. Exatamente. Informação é proteção. É o que eu gosto de falar, é proteção. É você realmente Inclusive, ser protegida. o nome do projeto é Casa que acolhe, informação que protege, né? Exatamente. E, gente, conhecimento é liberdade. Conhecimento é liberdade, porque assim, como é que você vai identificar violências que você sofra, eventualmente, se você não sabe quais são os tipos de violência? Então, isso serve para qualquer coisa, entendeu? Para qualquer coisa. Se você não tem conhecimento a respeito de determinado assunto, pode ter certeza absoluta que você vai passar mal em algumas situações. Então, as pessoas hoje em dia se informam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, certo? Oh, meu Deus, eu tô velha mesmo falando do Facebook. Mas, enfim, se informam por essas coisas. Pelo TikTok, Twitter e tudo. Gente, antigamente, pasmem, a gente lia livros, entendeu? Assim, hoje nós temos livros nas versões digitais, hoje nós temos excelentes canais do YouTube com vídeos informativos, né? Reais, não tendenciosos, que falam sobre aspectos históricos. Se a gente não conhece a nossa própria história, a história da nossa... Por exemplo, eu estudo muito direitos humanos, tá? E os direitos humanos são direitos, isso está incluso muito o direito das mulheres, né, o direito das meninas, o direito dos negros, o direito da população LGBTQIA+, são direitos que a gente tem hoje, certo? Mas são direitos tão sensíveis que eu sinceramente acho que, dependendo de como fosse, se chegasse alguém e revolucionasse a questão nacional, política nacional, internacional, poderia a gente perder esses direitos. Então, a gente tem que estar diariamente, incansavelmente lutando por eles.
e capacitando outras mulheres para no momento... Gente, ó, hoje a gente vê a população, a representatividade nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, por parte das mulheres é muito pequena. Porque realmente a maioria das mulheres não vota em mulher, né? E tipo assim, não vota minimamente... Eu vi essa semana uma discussão muito séria a respeito sobre se sentir ou não representado pela Érica, né? Isso, foi polêmico. Polêmico, né? Para presidir uma comissão. Porque era uma comissão sobre os direitos da mulher E e ela é uma ela mulher não... trans. né, segundo o que falavam, ela não era biologicamente mulher. Ela não tem ovário, né? Exatamente. É o termo que está utilizando. Sendo que, pelo amor de Deus, gente, ela já apresentou mais de 23 projetos em prol das mulheres. Será que isso não faz não faz dela uma pessoa que de fato se importa? E assim, quero informar pra vocês, tá? Essas falas são transfóbicas. Transfobia, crime, tá? Então, assim, a mulher trans é mulher também, certo? Claro que tem questões biológicas que elas não sentem na pele, né? Mas elas têm as questões que nós, mulheres héteros, cis, não sentimos também. Então, assim, eu, sinceramente, me sinto extremamente representada pela Érica. Extremamente mesmo. E queria que os nossos parlamentares fizessem pelo menos 1/10 do que ela faz, entendeu? De apresentar, de fato, o projeto. Porque eu não sei se vocês sabem, mas essa é a função do legislativo. E não ir no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Twitter, fazer tweet, fazer videozinho lacrando, tentando chamar a atenção das grandes massas. Não é isso, não é o papel. É fiscalizar o trabalho do executivo, apresentar projetos de lei para serem aprovados e ela apresenta inúmeros projetos voltados para as mulheres. Então, sim, eu me sinto representada. E o que entra um ponto muito importante, como Laísa falou, que foi muito ressaltado de, ela não tem ovário. Então, nós só servimos para reproduzir, né? As outras mulheres. Exatamente. Foi um ponto que eu vi que foi muito polêmico também, dizer, pronto, a Érica não reproduz. Ok, é fato. Mas e nós só servimos para isso, entende? Só isso. É o que me define nos faz como mulher. Exatamente. Né? Então, isso gera um ponto também que as mulheres estão ignorando muito. E é muito errado isso. A gente tem que abrir os olhos para muita coisa, porque o que querem fazer é, como a Amanda disse, imobilizar uma massa e mostrar uma realidade distorcida. Exatamente. Né? São falas fáceis, né? A gente tem um país extremamente conservador, né? Pessoal, você não precisa ser gay, ser mulher, ser negro para defender a causa dessas pessoas. Você só precisa defender o direito de existir. Por isso tá tudo dando errado. Exatamente. Você só precisa defender o direito dessa pessoa existir. Políticas públicas. Exatamente. Tipo assim, Básico. existir... Poxa, mas eu não acho correto a pessoa ser gay. Não seja. Não case com pessoa assim. Não seja uma pessoa assim, tipo mas... assim, apesar de que Ok. isso é uma discussão extensa, mas assim, acredito piamente que a pessoa nasce assim. Mas enfim, se você não acha legal um homem se relacionar com outro, não se relacione. Se você não acha legal, enfim, sei lá, mulher ter 10 filhos, não tenha 10 filhos. Exatamente. Entendeu? Se você não acha legal uma mulher trabalhar fora, não trabalhe fora. Tipo, você é responsável por você. Você não tem o direito de opinar sobre o que o outro, né, vai ter ou não direito de viver na vida dele. Contando que aquela atitude dele não vá ferir ninguém, né? Engraçado, Exatamente. revolta muito mais ver um casal homossexual se beijando do que ver um homem Batendo numa mulher. na rua. Exatamente. Revolta muito mais. É preocupante demais. E existe falas, inclusive assim, eu não consigo ver um casal gay se beijando, mas ver um homem batendo numa mulher Você consegue facilmente. tranquilamente. Gente, eu sou do E ainda tipo- diz assim, não vou me meter. Briga de marido e mulher clássica, né? Gente, eu sou assim, eu constranjo logo. Eu peso o clima. Pesa o clima. Quando eu tô no meio dos amigos do meu namorado, dos meus amigos homens, dele, eu chego e falo assim, engraçado, tu acha bonito o teu amigo que faz isso, 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 isso? Tu tem vergonha disso, disso e disso? Aí tem não, né? Pois é, por que tu tem vergonha disso? Gente, tem que ser, a gente tem que estar, dando estalo naquela pessoa. Poxa, eu tô cansada de falas preconceituosas, de falas que nos limitam, sabe? Claro que nós temos inúmeras limitações, limitações biológicas, por exemplo. Eu, para fazer qualquer trabalho, eu dependo de alguém que fique com a minha filha,
de alguém, tipo assim, quando alguém vem me procurar pra fazer alguma coisa, eu sempre, a Kaline sabe. Várias vezes eu disse, não, Kaline, eu não posso ir no programa hoje porque não tem quem fique com a Maria. Então, assim, mas, poxa, isso se a gente não tivesse, né, as mulheres nessa função tão importante que vocês sabem, que é de reprodução, que vocês gostam tanto de falar, se as mulheres não reproduzissem mais, o mundo ia se acabar, né, gente? O mundo não ia mais existir. Então, assim, temos que valorizar. Eu sei que o tempo que eu tenho à disposição do meu trabalho é muito, muito, muito melhor executado do que muita gente que tem muito tempo à disposição, porque eu sei que o meu tempo é precioso. Então, aquele tempo ali é produtivo, né? Quando eu atendo uma mulher, qualquer pessoa, na verdade. Quando eu atendo uma pessoa, quem já foi atendido por mim sabe que eu sou uma pessoa extremamente acolhedora. Isso é muito difícil você ver em um homem. E ser mãe me ensinou a ser muito melhor ainda, como ser humano. Então, gente, eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguir quebrar algumas barreiras, encerrar alguns ciclos, quebrar alguns ciclos. E que a gente entenda que o Dia da Mulher é muito sobre resistência, sobre luta, sobre conquista e sobre direitos. Porque quando a mulher se levanta, ela não levanta sozinha, né? Sempre tem um apoio de outras mulheres fortes que estão com ela, seja na casa da mulher, seja na sua rede de apoio familiar, seja de amizades, e que a gente entenda cada vez mais que a rivalidade feminina beneficia muito, e principalmente os homens. Exclusivamente, né? Exclusivamente os homens. E a sororidade é exatamente isso, né? Você realmente ser abrigo, né? Ser escuta, né, dessa pessoa, muitas vezes ter coragem, né, de acompanhar essa mulher quando ela diz assim, eu quero sair desse relacionamento. Não tá saudável. Como eu sempre falo para as meninas, quando acontecer uma situação dessa, onde uma mulher quer sair de um ciclo de violência, ela vai ter o apoio de outra mulher. Ela dificilmente vai ter o apoio de um homem, né? Sempre é uma mulher que está ali. E é exatamente isso. Realmente a gente se fortalecer, né? Mudar o próprio pensamento, né? A própria história, né? Porque quando as mulheres se juntam, realmente muda tudo. Os homens são muito unidos. Realmente... E é o que é preocupante também. Exatamente. Mas assim, já é cultural, né? Que esqueci a palavra agora. A rivalidade feminina, como a gente falou, ela só beneficia os homens, né? Enquanto a gente não se unir, realmente ter compaixão, entender a dor da outra, não criar essa rivalidade, a gente vai ainda reproduzir, né, e vivenciar muitas situações como essas que a Amanda acabou de falar. Exatamente. Então, que todos os dias a gente possa rever nossos conceitos, mesmo a gente sendo, como diz a Amanda, entendida sobre isso, que a gente possa rever nossos conceitos e quebrar alguns ciclos e levar informações, né? Levar informações. Ciclos de rivalidade, ciclos de falta de empatia, que nós possamos todos os dias, inclusive essa futura geração, né, quebrar esses ciclos. Bruna tá dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Vidal. Saudades. Saudades. Ai, meu Deus. Tá sem som, ela disse. Mas é o meu, Anderson. Então, meninas, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. Eu acredito que foi um diálogo muito, muito produtivo. Muito produtivo para todo mundo. Eu acho que quem nos ouviu teve o privilégio de nos ouvir hoje, né? Apesar de nossas rotinas tão corridas, com certeza conseguiram absorver alguma coisa do que a gente repassou aqui hoje. E dizer também, em nome de vocês, que a Casa da Mulher está à disposição. Caso alguém esteja ouvindo, precise de ajuda, temos atendimento no WhatsApp 24 horas. E as meninas estão lá, essa semana é feriado, né? Então estavam até hoje 1h30, mas normalmente nosso horário é de segunda a sexta, de 7h30 a 1h30 da tarde. E foi um prazer ter vocês aqui hoje. Espero vê-las novamente por aqui para falar sobre outros temas, porque falar de mulher abrange inúmeros temas. Hoje nós falamos sobre relacionamento, sobre luta, sobre conquista, sobre contexto histórico, né? Falar sobre mulher sempre vai abranger muitos temas. Então é um prazer ter vocês aqui hoje. Espero ver vocês novamente aqui. Irei cobrar. E espero que todos tenham gostado também. Boa tarde, até o próximo episódio do Fala Mulher.